Da forma que a gente é, tem que se gabar. Nós é isso mesmo. E o resto, nós corre atrás. Tamo junto! Al vivo! Pra vocês verem, nós na favela, ó, molequinho empinando a pipa, olha lá. Molequinho que fica e trate. Vamos chegar no bar aqui, tá? Ao vivo. É tudo nosso. Ah! É nóis, papai! Olha lá, vamos botar o camelo aqui, ó. Camelite, ó. Parei no famoso Badutinho. Famoso Badutinho. Olha lá. Olha a bicicletinha. O bagulho é louco, olha a bicicletinha. Olha lá. Paramos aqui. É tudo nosso. Ao vivo. Ao vivo, não, tá ao vivo, nós é quebrado. Ah, tá ao vivo o bagulho, nós é quebrado. Nós é o bagulho, velho, tá ao vivo. Vamos tirar agora já. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, a favela, na favela nós tá assim, ó. Olha lá o menino pá. Olha, é pá, não, o bagulho é tudo agora sentando lá na bicicleta na magrela. O povo fala pra cá que não conhece não, a Bibi, mas nós é isso. Aí, olha lá, nós dá um bagulho louco. Olha lá, aí já era. Vamos mandar um salve lá, ó. Chegou ali o menino com o bagulho, nós é isso. Tamo junto, rapa, tudo nosso. Um abraço. Abrimos o Hora Geral desta segunda-feira com o vídeo do jogador Kendrick Costa, que morreu baleado na última sexta-feira no Guarujá. O vídeo foi gravado pouco tempo antes de sua morte, uma tentativa de latrocínio no Paicará, no Guarujá. O criminoso estava numa moto, abordou o jogador que estava no carro, pedindo a sua corrente. Uma corrente que ele usa, nós estamos mostrando ali, escrito com K9, né? Que é a inicial do seu nome, está vendo ali no pescoço dele? E o 9 é o número da camisa dele, que ele usava num time nos Emirados Árabes, no Catar. Ele levou um tiro no rosto porque negou a ser socorrido, ou melhor, negou a entregar a corrente. Essa é a informação correta. E chegou, inclusive, a ser socorrido, mas ele não resistiu. O vídeo foi postado por ele em uma rede social pouco antes da sua morte. Kendrick jogava em um time do Catar e passava férias na cidade. Ele deixa a esposa, que está grávida, do segundo filho do casal. Até o momento, ninguém foi preso. E o que é triste é que ele, da onde ele nasceu, da onde ele viveu e retornando, né, a liberdade por estar caminhando de bicicleta, registrando tudo, algo que lá no Catar dificilmente tem, é um outro tipo de vida, é um outro tipo de status que um jogador de futebol tem, e ele retornando às suas raízes, aonde ele foi criado, no Periquê, aqui no Guarujá. E mesmo assim, isso não foi suficiente para que os bandidos e a criminalidade, ela é grande na região e não é diferente no Guarujá. Ele, com a sua corrente, chamou a atenção de um bandido, de um marginal, de um ladrão que estava na moto, e aí foi, chegando próximo dele, pediu a corrente e ele não quis dar a corrente, tipo, pensando, acredito eu, poxa, eu sou daqui, você não me conhece, você não vai pegar aquilo que é meu. É o sentimento que muitas pessoas têm, mas literalmente a criminalidade está tão alta que às vezes por um celular a pessoa perde a vida, que dirá por uma corrente de ouro. Essa é a triste realidade que nós estamos passando. E esse vídeo é uma forma também de homenagear o Kendrick, que por mais que ele esteja defendendo o time lá no Catar, ele é um brasileiro, ele é um cidadão da região e tinha aí pela frente uma grande ascensão dentro do futebol. Né? Apesar de todas as dificuldades que essas pessoas passam, ele estava conseguindo chegar ao estrelato, ou seja, jogando num dos times de destaque no Catar. E essa foi uma forma do Hora Geral homenagear Kendrick e todos os seus familiares na cidade do Guarujá. E no programa de hoje você também vai ver: feirantes de Santos cobram promessa do prefeito e querem voltar à Avenida Francisco Glicério. 2 turistas que estavam de caiaque ficam à deriva no mar. Polícia prende adultos e adolescentes por furto de 120 celulares em loja aqui no centro de Santos. E o nosso convidado de hoje é o advogado Roberto Mohamed, ele que vai participar com uma análise dos principais assuntos dessa segunda-feira. Hoje é comemorado o Dia da Pizza. Ah, eu adoro uma pizza.
Você gosta de pizza, ô família? Gosta? Gosta. Quem que não gosta de pizza, né? Pode ser napolitana, mussarela, calabresa, né? Pepperoni, 4 queijos, não importa, né? Pizza é uma delícia, com bastante orégano, bem moreninho, uma massa fina. Como é bom, né? Hoje também é o dia do engenheiro de Minas. Não é de Minas Gerais, não. É mineiro que trabalha nas minas, engenheiro de Minas, né? E dia mundial da lei. A lei que existe, que se ela fosse pelo menos colocada em prática em prol da população no mundo, eu acredito que nós teríamos um mundo melhor, porque a gente sempre acredita na justiça de Deus. Essa justiça ninguém pode julgar, só Deus. Mas tem as leis, e essas leis elas são proferidas, elas são criadas dentro do parlamento, né? Dentro do poder legislativo, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, seja nas câmaras municipais. Mas se não existe a participação popular e o clamor desta população cobrando dos seus representantes leis importantes para todos, aí fica difícil a gente querer uma justiça social, né? Não se esqueça que eu estou com você. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta segunda-feira ao vivo, aqui no Hora Geral. Vamos lá! Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: perda dos poupadores será paga com desconto. Acordo no STF não incluirá todos os prejudicados por planos econômicos, é o que mostra a Folha de São Paulo. Iraque anuncia a retomada de Mossul, reduto da milícia do Estado Islâmico. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Maia não garante que denúncia será votada neste mês. É impressionante, né? A gente vai ver agora as contradições. Deixa eu falar uma coisa para os meus amigos do Hora Geral. Vocês percebem como que existem contradições no homem público ou nos homens públicos? O que significa contradição, amigos do Hora Geral? Contradição é aquilo que você fala e você faz. E também aquilo que você fala e depois você volta atrás. É óbvio que nós temos todo o direito de errar, afinal de contas, somos humanos. Mas o homem público, quando ele vai falar com o seu público, ele tem que ter, no mínimo, responsabilidade. E se ele não tem a certeza, ele tem que pensar 2 vezes na hora de usar a palavra. Aonde que eu quero chegar muito rapidamente? No finalzinho do mês de junho, o próprio presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, disse que iriam ser votados não em blocos as denúncias do presidente Michel Temer, e sim de uma única vez. Essa não era a vontade do Michel Temer. E ele também falou que iria suspender o recesso para que fosse votado o mais rápido possível. E você vê o que já está na manchete da Folha de São Paulo. Rodrigo Maia não garante que denúncia seja votada neste mês. Está aqui, ó. O presidente da República não obteve garantias de que a acusação de corrupção apresentada pela Procuradoria-Geral da República vá ser votada pela Câmara antes do recesso de julho. Você está vendo como é que são as coisas? E aí eu quero falar especificamente para aquelas pessoas que não acreditam em política. Se você não acredita em política, você está cometendo um grande erro, porque quem gosta de política, né, está procurando e está fazendo política, e você fica aí de costas sem participar naquilo que está acontecendo. Por isso a importância da participação de todos, Ontem nós estávamos... Não, eu vou comentar daqui a pouco. Vamos continuar com as manchetes, porque eu tenho um assunto para conversar com vocês. Mas preste atenção no que eu falo, tá? O Estado de São Paulo trazendo aqui... deixa aqui, volta aqui a folha. Deixa eu arrumar essa foto no meio. Não tem como arrumar? Deixa eu arrumar aqui meu touch. Essa foto no meio é triste, é um mundo de muros. As barreiras que nos dividem. Ainda existe na Somália uma criança que dorme na tenda do campo de refugiados em Dadaab, no Quênia. É impressionante, é isso que você está vendo, uma criança praticamente desnutrida e as moscas ali pousando no seu rosto. E a foto de baixo, né, é o operador de fábrica, o Júlio Moreira, da Natura, cuida do filho durante licença paternidade de 40 dias.
apenas 12% das empresas ampliam o período dado ao pai. São duas realidades, né? Uma do Quênia, que a gente vê o quantas as pessoas sofrem por falta de medicamentos, de alimentação, e a gente vê um aspecto aqui no Brasil, onde existe algumas empresas, inclusive, principalmente a iniciativa privada, acaba oferecendo a licença paternidade de 40 dias. O que significa isso? É que o pai fica afastado 40 dias quando o filho nasce. Lógico, quem dá luz é a mulher e ela tem a licença de 6 meses, né? Mas essa licença paternidade é importante logo ao nascer que a criança tenha a participação dos pais. Eu concordo com essa iniciativa. Agora sim, o Estado de São Paulo trazendo como destaque: Temer já espera aparecer a favor de denúncia na CCJ. Tem os jornais locais, Jornal Tribuna trazendo como destaque: Copete brilha e Santos vence na Vila, foi ontem. Sabesp quer tarifa extra para imóveis de temporada. É impressionante, a Sabesp só quer, né? Eu nunca vi uma empresa para só querer, aumentar e não dar um retorno significativo para a nossa região. Eu só vejo falar que a Sabesp tem ações na Bolsa, que a Sabesp é uma empresa que fatura, mas, por exemplo, no Guarujá, eu não vejo o atendimento que a Sabesp deveria dar à população do Guarujá. E também aqui a manchete da Tribuna fala que a Sabesp ela quer cobrar para aqueles edifícios, aqueles apartamentos que ficam fechados. Eu não sei, é só isso. Quer ver? Ó? Deixa eu arrumar aqui a parte do meio, olha lá. Proposta será enviada à agência reguladora do setor. Aí ferrou, aí que vai provar mesmo. O que significa? A Sabesp ela pretende implantar uma taxa extra que seria cobrada dos proprietários de imóveis que permanecem fechados durante a maior parte do ano. O intuito é obter uma compensação pelos investimentos locais realizados para manter o fornecimento de água nos períodos da temporada. É impressionante, né? É só taxar. Sabesp, você só sabe isso. Taxar, né? E mostrar que estão fazendo um belo de um trabalho. A nossa região metropolitana, leia-se principalmente o Guarujá, já está pensando seriamente, inclusive, abrir uma licitação para que novas empresas, esse é o posicionamento do prefeito Walter Suman, corajoso, prefeito Walter Suman, hein? Corajoso. Eu gosto de prefeito assim, corajoso. Já está aí abrindo uma licitação para que novas empresas possam cuidar do fornecimento de água, né? Que isso cabe ao município, o município pode dar essa possibilidade. Esse é um outro tema que a gente vai discutir em breve com o prefeito Walter Suman, que está para vir aqui no Hora Geral. Tem aqui, deixa eu ver, Diário do Litoral trazendo como destaque: Ministério Público Federal cobra reinício das obras do Parque da Montanha, isso é no Guarujá. Presidente recebe aliados para discutir crise política ao presidente Temer. E deixa eu ver aqui o Expresso Popular. Nós temos Expresso Popular agora? Ou é o Jornal da Hora? Deixa eu ver aqui o próximo jornal. O Expresso Popular, olha aqui, ó. Prefeituras liberam 386 vagas em concursos. Oportunidades estão em Santos, Praia Grande e Itanhaém. Os salários variam de R$ 1.198 a R$ 14.200. Tem que se preparar, hein? Bando é pego em flagrante furtando o comércio no centro de Santos. Tem mais jornais aqui? Deixa eu ver se tem mais jornais. Tem o Jornal da Hora. Onde estão os patos e as panelas? O que significa? Nós estamos vivendo um momento de crise tão grande e a gente não vê aí a mobilização da população em tudo que está acontecendo. E apesar da avalanche de casos de corrupção, desta vez envolvendo políticos dos principais partidos, não se vêem protestos como os realizados no ano passado contra a então presidente Dilma Rousseff. O país está sendo saqueado e os cidadãos não reagem. Por quê, hein? Eu vou deixar essa pergunta do Jornal da Hora para o Roberto Mohamed responder daqui a pouquinho aqui no nosso programa, tá bom? Aqui no Hora Geral, daqui a pouquinho. Tem mais jornais? Deixa eu ver se tem mais jornais aqui, ou se só são esses os jornais. Tem, a parte de baixo aqui do Jornal da Hora. É dia de rock, bebê! Olha aqui, ó. Conjunto Fresno se apresenta sexta-feira, dia 14, no Teatro Municipal. Tá aqui. Essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral. Vamos continuar com a informação? Vamos lá? 2 homens ficaram à deriva no mar na noite de sábado em Caraguatatuba, no litoral norte. 3 turistas saíram pela manhã de caiaque e seguiram para a ilha do Tamanduá. No final da tarde, eles seguiram rumo ao continente, porém, apenas um turista chegou em terra firme.
não avistando os outros 2 amigos. Ele então acionou o corpo de bombeiros. Os desaparecidos foram encontrados quase às 9 da noite perto de uma ilhota. Depois do resgate, eles passaram por atendimento médico e foram liberados. Olha só o perigo. Graças a Deus, eles foram salvos, né? Já no escuro, né? Já à noite. Olha só. Muita cautela, gente. A gente está sempre informando, né? Não conhece a trilha, peça orientação. Vai para uma ilha, vai navegar, não conhece se vai ter correnteza, se é perigoso ou não, não arrisque, né? E você sabe que no caiaque não tem motor, não tem nenhum tipo de comunicação. No caiaque é o caiaque e a pessoa, né? E aí o pior pode acontecer, principalmente que com o mar não se brinca, né? Vamos continuar aqui com Hora Geral, vamos lá? Polícia Militar prendeu na manhã de ontem 3 adultos e 2 adolescentes acusados pelo furto de 120 celulares no estoque de uma unidade das Casas Bahia, no centro de Santos. Um dos adolescentes fugiu da Fundação Casa, em Guarujá, no último dia 18 de junho. Você lembra que nós mostramos aqui a fuga desses menores da Fundação Casa, lá na área continental de Santos? Bom, a polícia foi acionada por volta das 7 horas da manhã e realizou um cerco no quarteirão. Os bandidos foram encontrados no fundo do poço do elevador de um prédio de um conjunto comercial. Eles resistiram à prisão e tentaram fugir. Além dos celulares, a polícia também encontrou com o bando uma marreta, alicate e pé de cabra. Os adultos foram encaminhados à cadeia pública. Já os menores foram entregues aos responsáveis, que apresentá-los à Vara da Infância e da Juventude. 120 aparelhos de celular. Olha só, roubando em plena manhã no domingo no centro de Santos. Vai vendo como que está a criminalidade, né? Vai vendo, né? Esse é o Hora Geral e nós estamos ao vivo aqui para levar até você muito mais informação. Vamos continuar com informação, vamos lá. Trânsito, apoio, Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Sistema de imigrantes operando no esquema 5x5, pontos de lentidão na chegada à capital pela quantidade de veículos nesse momento. Cônico Domênico Rangoni Padre, Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. As balsas Santos Guarujá nesse momento com 7 embarcações. Guarujá, Bertioga, 1 e São Sebastião e Ilhabela com 3 embarcações. O rodízio é para veículos com placas finais 1 e 2. O Douglas, como que será o tempo nessa segunda-feira? Será que vai chover ou só uma queda da temperatura? Vamos saber agora. A previsão para essa segunda-feira é de céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Aqui em Santos, termômetro marcando a mínima de 18 e a máxima de 26. Vamos até a ilha de Santo Amaro, Guarujá, mínima de 18, máxima de 25. E de lá, vamos até Mongaguá, mínima de 19 e máxima de 25 graus. E esse é o nosso radar meteorológico. Deixa eu mandar um abraço especial ao doutor Gustavo Grotoni. Nós estivemos lá semana passada no Hospital de Olhos Grotoni. É impressionante. Eu gosto de falar aquilo que eu vejo e eu conheço, né? Equipamento, pessoas, tudo de primeiro mundo. Por isso que ele assina aqui a Dicas de Saúde. Um abraço, doutor Gustavo Grotoni. Agora é com o senhor. Olá, amigos do programa Hora Geral. Respondendo a muitas perguntas que estamos recebendo por e-mail, hoje vamos falar da saúde com os olhos no inverno. O que acontece no inverno? Em geral, no inverno o ar fica mais ressecado, mais frio. Isso faz com que o olho fique seco. Então, é muito importante em lugares que você frequente, ou mesmo quando você está no trabalho, está na frente do computador, você ter o costume de pingar uma gota de algum lubrificante. Por quê? Porque quanto mais tempo você ficar na frente do computador, ainda mais com esse ar seco no inverno, menos você vai piscar e mais seco vai ficar o seu olho. Então é muito comum sentir um incômodo, principalmente no final do dia, por excesso de uso do computador e um excesso de ressecamento dos olhos. Outro ponto que tem que ficar muito atento é o seguinte: conjuntivite. Apesar de que normalmente a conjuntivite ela acontece mais no verão, principalmente quando a cidade recebe muitos turistas, também é comum a conjuntivite acontecer no inverno. Por quê? Porque no inverno as pessoas ficam em lugares mais fechados, mais contidos, né? E quando você está em um lugar que tem muita aglomeração, é mais fácil um vírus como o da conjuntivite se espalhar. Inclusive, o vírus da conjuntivite pode acontecer junto
com o vírus que normalmente dá uma gripe, que é o adenovírus, tá? Então, o adenovírus, que é um tipo de vírus que pode atacar a garganta, as vias aéreas, também pode atacar os olhos. Então, é muito importante você, amigo do programa Hora Geral, estar alerta a esses problemas. Aqui fica a dica do Hospital de Olhos Grotoni. Saúde, apoio, Hospital de Olhos Grotoni. Para perto, para longe, para você. Hora Geral, apoio, Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream, o milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas, alugue o carro que sempre quis, na Unidas. Já estamos de volta com o Hora Geral e no programa de hoje nós vamos apresentar todos já conhecem, né? O Roberto Mohamed, ele que é advogado, comentarista político, um amigo que está sempre participando dos principais programas e não é diferente aqui no Hora Geral. Mohamed, mais uma vez, obrigado por recebê-lo aqui no Obrigado, Hora Geral. Douglas. Tem uma queixa a fazer. Uma queixa? Não, uma queixa, uma sugestão. Pois não. Eu preferia voltar a fazer em pé. Porque gordo, quando senta em cadeira assim, fica parecendo Buda sentado, entendeu? Mas o que eu gosto de deixar todos os meus convidados confortavelmente. De repente você fica em pé, você, pô, fui no programa Hora Geral do Douro, caramba, sai com uma dor nas costas muito tempo em pé. Não, e você é jovem, fique à vontade aí. Mohamed, eu fiz questão a produção, na realidade, elencou alguns dos assuntos que eu julgo de importância. E como Hora Geral, ele faz aí um apanhado das ações pontuais da nossa região metropolitana, tem 3 assuntos que eu quero que você comente. Um de Santos, um de Cubatão e outro de Mongaguá, para mostrar que a nossa abrangência, né? E o primeiro é um vídeo a respeito dos feirantes do Campo Grande. Só para você ter uma ideia, amigos do Hora Geral e Mohamed, esses feirantes aqui do Campo Grande de Santos, eles cobram uma promessa do prefeito, ou seja, eles sairiam da Avenida Francisco Glicério para a Rua Marquês de São Vicente por causa das obras do VLT. Mas a promessa era que eles voltariam assim quando terminasse a praça ali de jardinagem e o ponto do VLT, que seria um local maior para que eles pudessem colocar ali as suas barracas. E não foi o que aconteceu. Vamos conferir uma reportagem especial com o Beni Coquito, né, filho. Ele foi lá nas feiras livres conversar com as pessoas e eu queria que você observasse, Mohamed e amigos do Hora Geral, o desabafo de quem não tem condição de trabalhar dignamente. Aqui, ó, pode colocar a reportagem, olha lá. Fala, Douglas, bom dia, amigos do Hora Geral. Olha, a situação aqui na feira de sábado é a seguinte. O prefeito de Santos havia prometido que depois de entregue as obras do VLT, a feira que vem sendo realizada aqui na Marquês de São Vicente voltaria para Francisco Glicério. E não é isso que vem acontecendo. É por isso que eu converso agora com uma das feirantes aqui, a Heloísa. Heloísa, quais problemas que vêm acontecendo depois dessa mudança para a Marquês de São Vicente? Prejuízo para a barraca. Minha barraca caiu em mais de 50%. Não tenho como expor minha mercadoria. Eu monto 16 metros, estou armando 8. Não tenho como expor a mercadoria. Não tem como a pessoa estacionar o seu carro, porque não tem espaço, né? A avenida, o bairro aqui não comporta a pessoa atravessar. O VLT para vir para a feira também é um dos problemas também. Pessoa que vem da Pompeia atravessar o VLT para vir para a feira. E o espaço aqui, eu necessito do meu espaço, meus 16 metros. Porque não tem como você montar uma barraca de fruta com 8 metros. E sobre o caminhão dos feirantes? Sobre os caminhões também. Caminhões de feirantes a gente não tem onde colocar os nossos caminhões. Inclusive agora ele fez um acordo conosco, que deu um cadastro. Inclusive que diz que em janeiro voltaria a chamar nós para nós renovar o nosso cadastro. Começou as multas de novo. Então, o feirante sobe. Na hora de montar sua barraca, não tem onde pôr o seu caminhão. E quando volta para casa ainda toma multa, porque também não tem onde pôr o seu caminhão. Eu vi que praticamente você montou 2 feiras, uma atrás da outra, né? Uma atrás da outra, porque eu não tenho espaço para expor a minha mercadoria.
E nos dias de chuva? Nos dias de chuva a gente fica com água até o joelho, molha tudo, não tem onde pôr a minha mercadoria. Isso diminui também a clientela. Além de diminuir a clientela, você não tem espaço para você guardar a sua mercadoria. Qual foi a resposta da prefeitura que eles deram para você? Eles deram uma resposta que em agosto ele vai fazer uma audiência pública. Audiência pública para quê? Eu não estou pedindo nada para ele, não estou pedindo aumento, estou pedindo metragem, eu não estou pedindo nada, eu só estou te pedindo o que é de direito que ele falou para mim. Ele se comprometeu com a categoria que a gente voltaria para o nosso espaço. Aquele dia em questão, o que foi falado? Quem estava presente? Estava presente o seu Flávio Jordão, o seu prefeito e todo mundo. Do VLT, todas as pessoas importantes que tomam conta do assunto VLT e assunto feira estavam presentes. E foi prometido. E foi prometido. Inclusive o seu Douglas foi um dos vereadores que estavam presentes na nossa reunião. Ele é prova disso que o prefeito se comprometeu de a gente voltava para o nosso espaço. A minha revolta é demais. Então tá aí, Douglas, as palavras da feirante Heloísa. Uma situação, mais um problema da nossa cidade que passa aí pela nossa região também. Douglas, é com você aí no estúdio. Obrigado, Beninho. Mohamed, a Heloísa é uma feirante e, de fato, eu estava nessa reunião que ocorreu o ano passado, né? Até para ouvir aquilo que estava sendo feito quando eu estava no exercício do meu mandato como vereador, que eu não estou desde o dia 31 de dezembro de 2016, é bom deixar bem claro. E lógico, o nosso intuito é de cobrar, porque o homem público, no mínimo, ele precisa ter a sua palavra. Se for o caso, se ele tiver que voltar atrás, que ele vá, que ele explique. Mas essas pessoas só querem o mínimo, Mohamed, querem trabalhar. Olha, o ano passado foi ano eleitoral, né? É verdade. Então o Pinóquio não podia, ele lógico que ele prometia qualquer coisa, até colocar a feira na lua. Ele fez a campanha dele toda mentindo. Tudo que ele falou na campanha inteira era mentira. Ele, os outros nomes que ela citou, a turma toda só mentiu a campanha inteira. Então agora está vindo a cobrança. É lógico que eles não vão voltar para a Glicério. Por quê? Se um prefeito tem moral, ele não vai falar, não, eu vou chamar uma audiência pública. Para quê? Para quê? Para discutir a promessa dele? Ou discutir aquilo que já tem um problema, é só resolver, desculpe. Então, não tem... eu acho que nesse caso, eu lamento muito por eles. Eu acho que feira é uma coisa que tem que ser rediscutida na cidade. Não acho atraso, como muita gente diz, mas eu acho que a gente tinha que discutir a questão das feiras com os usuários e com os feirantes. Agora, quanto a eles voltarem, eu duvido. Porque tudo que ele prometeu em 2016 era mentira. Ele só queria garantir o segundo mandato. A cidade de Santos está quebrada porque roeram a carne inteira. Só que não foi com a população. Nós temos que descobrir onde está a carne. Se cheirar onde saiu, a gente vai achar o caminho. Mas tem que ir e tem que ir atrás. Um prefeito que derruba um pronto-socorro, sabendo que não vai ter dinheiro para reerguê-lo, o cara é criminoso. O cara não pode estar no passo, ele tem que estar na cadeia. É diferente. Agora, Mohamed, a produção informa que nós temos imagens, inclusive, da largura de uma barraca para outra, a dificuldade que os feirantes têm que ter, olha só, para tentar passar com as mercadorias. Isso é inacreditável, é desumano. A gente está num momento tão difícil e que os feirantes diariamente tentam trabalhar. Como é que ele vai passar com uma caixa como essa? Está vazia, mas se estivesse cheia, como é que ele vai passar? Olha só, por cima, será que... Olha, e se cair? É uma coisa... Eu queria saber quem foi que fez aqui a metragem. Dá para passar. Não dá para passar, ainda derrubando as mercadorias. Isso foi na feira de sábado. Mas é isso que vai acontecer, Douglas. O problema nessa prefeitura, logo no começo do primeiro mandato, quando eu ainda tinha uma certa tolerância às bobagens que estavam fazendo, eu dizia que faltava cabelo branco no governo. Era muita gente inexperiente. Mas aí você vê que não, é que eles se formaram já num ambiente ruim. Então é lógico que depois, com cabeça branca ou não, você vai continuar fazendo coisa ruim. Não tem jeito. Eles são intocáveis, você não pode falar nada da qual eles discordem,
que eles atacam, parece lobo, né? Ele vem e ataca em bando em cima de você. É um negócio, assim, inacreditável, né? Fora o fato de não suportar crítica. Não admitem crítica. Você já viveu em algum outro momento com uma administração semelhante a essa, que tudo que você fala, o que você apresenta, se volta contra você, dá a impressão que você tem que ficar quieto e achar que está tudo bonito? Olha, a minha memória vai até o governo do pai dele. Não, do pai dele. Mas começa realmente a detalhes e tal, participação política. Eu era adolescente, com Oswaldo Justo. Sim. Então eu não sei como é. Eu lembro muito pouca coisa do tempo do Paulo Barbosa. Lembro vagamente do Antônio Manuel de Carvalho, eu estava no colégio nessa época. Mas dos prefeitos que eu me lembro, nunca conheci um que lidasse tão mal com a crítica e que tivesse tanto empenho em calar todo mundo. Bom, vamos continuar aqui com a Hora Geral. O telespectador pode participar pelo 981387000, esse é o nosso WhatsApp, para que você também participe e interaja com o nosso convidado no programa de hoje. Está chegando, Mohamed, mais uma denúncia que nós recebemos pelo WhatsApp, o mesmo 981387000, uma denúncia da cidade de Cubatão, a respeito da empresa Marvin. Eu não sei o que... uma telespectadora que mandou um áudio. Bom, vamos ouvir aqui. Qual é essa denúncia? Vamos lá. Boa tarde. Nós funcionários da Marvin, de Segurança Patrimonial, estamos passando por problemas com salários e VA e VR. Nosso salário do mês passado foi pago apenas a metade e desse mês até agora nada. E tem funcionários de férias sem receber também. Nosso VA e VR já tem 3 meses em atraso. Quando ligamos na empresa, a única coisa que escutamos é o prefeito não repassou o pagamento, então sem previsão. Quando procuramos o senhor prefeito, somos atendidos com deboche. Não temos a quem recorrer. O que fazemos com nossos filhos que querem se alimentar? O que vamos fazer com as nossas contas atrasadas? A culpa é da Marvin e do prefeito, que não fez o repasse da verba. Gostaríamos de uma satisfação do senhor prefeito e da Marvin, por favor. Nesse caso, Mohamed, deu a entender que a Marvin presta serviço para a Prefeitura de Cubatão. A Prefeitura de Cubatão não repassou, não tem dinheiro, então a gente não sabe a quem responder. Mas nós entramos em contato com a Prefeitura, que respondeu que tem pago a prestadora de serviços em dia. Tentamos falar com a empresa Marvin, mas não tivemos retorno. Só que nesse caso é um áudio de uma telespectadora que nos enviou na tarde de sexta-feira. Pagando ou não, a Prefeitura está errada. Porque a obrigação do poder público, como é a obrigação de um condomínio, todos que utilizam serviços terceirizados têm a obrigação e o dever de fiscalizar o recolhimento das contribuições, o pagamento dos salários e de tudo. Ou seja, você só vai pagar o mês de abril se a empresa lhe apresentar que pagou tudo referente ao mês de março. É assim que funciona. Como a Prefeitura de Cubatão virou a casa da mãe Joana, com esse cidadão que está lá, porque ele tirou uma OS que administrava o hospital, porque ele queria que ela administrasse sem receber. E agora ele vai contratar outra para pagar mais caro e vai pagar. Aí ele vai dizer, olha, essa funciona, essa não. Parece um menino maluquinho do Ziraldo, né? Mas mais ou menos assim que a coisa funciona. Quer dizer que ele vai contratar uma outra OS mais cara do que a anterior? Deve ser indicação do Davi Wip, né? Aí a gente coloca e tal. Então, quando você tem uma prefeitura que administra isso, é lógico, ela procura empresas que sejam mais ou menos tenham o mesmo hábito, o mesmo tipo de comportamento. Se a prefeitura pagou e não fiscalizou a empresa, se ela repassou isso para os funcionários, está errada. Se não pagou, está mais errada ainda, porque não tinha que ter contratado sem ter dinheiro para pagar. Então, no final das contas, nesse caso, só tem um culpado. Que é o prefeito. Que é o chefe do executivo. Exatamente. Por falar em chefe do executivo, um telespectador mandou um vídeo, também de Cubatão, o Adoniran Silva, é isso mesmo? Adoniran Silva, ele mandou um vídeo interessante. Hoje, tudo que você fala é público. Há uns 30 anos atrás era difícil, mas hoje é público, né? E ele mandou um vídeo mostrando o quanto que o prefeito Ademário, quando era vereador, cobrava que o executivo tivesse mais diálogo. Algo que hoje ele, na oportunidade de prefeito, não está tendo com a população.
Vamos só colocar esse vídeo que o Adoniran mandou lá de Cubatão, na época que o prefeito Ademário era vereador. Vamos colocar aqui ver o que ele falava, o que ele pensava. Encaminhando para o executivo, que muitas das vezes, eu digo quase sempre, não nos dá respostas, né? Mas a gente tem que fazer o nosso dever de ofício, e acho que estar perto do povo, ouvir o povo, eu acho que é muito mais interessante. Você larga as benesses do poder e vem pulsar das ruas. Está do lado do povo, ouvir o povo, mas ele não está do lado do povo. Quantas vezes, inclusive, os nossos telefones estão à disposição para agendar, para ele vir aqui, ele não vem, Mohamed. Teve tanta paralisação lá em Cubatão, ele não aparece. Por que será que se fala uma coisa antes e depois, quando tem essa grande oportunidade de ter a cadeta como chefe do executivo de Cubatão, ele acaba esquecendo tudo que falou? Eu não entendo isso. Porque não tem o menor preparo para estar... Você não viu? Ele fez uma declaração oficial dizendo que a gestão anterior deixou 1 bilhão. Não, mas peraí, nós temos isso daí, vamos colocar aqui para mostrar. Coloca um pedaço. Ele não conseguiu mostrar para a população não deixou, os manifestantes não deixaram, aí ele juntou todo o staff dele. Vou colocar também só um pedaço, Mohamed, não vou ficar mostrando tudo, porque tudo que ele falou, ele tinha que falar junto com a população. Coloca um pedaço aí. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vocês que nos acompanham nas redes sociais. Nós fizemos um chamamento, né, para a nossa prestação de conta, um ato de governo, né? Nós abriríamos a caixa preta de tudo que aconteceu nos últimos 8 anos. Muitas mazelas, na verdade um saqueamento aos cofres públicos. Infelizmente, nós somos impedidos por uma minoria, mas muito pequena, que não tinha nenhum interesse em que a sociedade soubesse da verdade. Mas nós não desistiremos, não darei um passo para trás, porque nós respeitamos o cidadão e dinheiro público não é capinha. As pessoas precisam saber efetivamente onde são gastos. Tá bom. Ele disse que o dinheiro público não é capim. E você está falando que vai... O mais curioso é o seguinte, olha a fala do cara. Ele foi vereador. Foi vereador. Inclusive o mais votado. Caixa preta. Douglas, uma coisa que eu vou deixar bem claro. Não existe caixa preta de administração pública. Tem vagabundo que não quer fiscalizar. Você foi vereador. Sim. Eu estou mentindo? Não, é verdade. Não existe caixa preta, meu amigo. Porque se a prefeitura não informa por bem, vai informar por mal. Porque ela é obrigada a informar para a Câmara. Então o cara que é vereador, e quando assume prefeito fala que está abrindo caixa preta, ele perdeu a oportunidade ou ele como tem vereador ou ele ficar reconhecendo que ele foi um péssimo vereador. Porque o vereador tem que fiscalizar os atos do executivo. Porque nunca fiscalizou. E que eu saiba, ele era de oposição. Era. Então, ele já deu um tiro no próprio peito. Segundo, achei até invertido, tadinho. O Raul, que é o porta-voz preferido dele, lá no fundo. Estava no fundo. Lá na frente. O Raul tinha que ficar na frente, é o Raul que fala por ele. A segunda é ele colocar que o rombo deixado é maior que o orçamento da cidade. Esse cara não sabe fazer conta. Cubatão tem uma característica, e a gente sabe disso, daquela indústria de desapropriações da década de 70 precatórios, e 80. Né? Eles formaram precatórios. Mas isso vem dos anos 70. E a prefeitura até hoje vai pagando isso parcelado. Sim. Agora, é só olhar o diário oficial. Se a prefeitura não é transparente, Ministério Público, caixa preta. Que caixa preta, meu amigo? Você tem que começar a trabalhar, coisa que não fez até agora. Esse é um outro aspecto também de quem chegou ao cargo público. Apenas uma comparação para que o telespectador possa entender, não sei se o Mohamed vai concordar ou não. Você vê uma postura de um prefeito que sempre se gabou de ser um gestor e não um político, mas até aí, eu abro um parênteses, a política está sempre também junto do gestor, mas tem que colocar a prioridade, que é a gestão. É o caso do Dória. O Dória assumiu a prefeitura de São Paulo depois de uma administração do PT do Haddad. Eu não vejo o Dória reclamar de caixa preta, reclamar isso. O Dória está trabalhando, está movimentando, está trazendo, né? Cortou o contrato dos carros do secretário, vão andar de Uber, foi lá, chamou uma empresa, vai ajudar aqui, entrou num problema gravíssimo que é a Cracolândia. Lógico, não vai resolver da noite por dia, mas ele está à frente, se debruçando, colocando os técnicos para resolver, minimizar esse problema. Enquanto isso, eu vejo prefeitos reclamar aquilo que a população já sabe. A população, ela quer ação, ela quer efetivação, parar de lero-lero, Mohamed. Olha, Douglas, passada a eleição, primeiro, quem é candidato tem a obrigação de saber o que vai enfrentar se ganhar. Até porque é público, tudo é público. Exato. Não existe caixa preta. Vem esse cidadão agora
falar de caixa preta da administração, primeiro, ele xingou todos os vereadores de vagabundos. Foi isso que ele fez. Da gestão anterior. Todos. Porque se era caixa preta, eles não faziam o trabalho deles. E ele fazia parte. Então tem algum problema aí. Quer dizer, o cara não pensa no que fala. Aí depois da população, o pequeno grupo não deixou falar. Falou, mas fala alguma coisa que faça sentido. Explica por que não começou a trabalhar ainda. Mohamed, você aos poucos observa o quanto que a nossa região metropolitana está sendo prejudicada por falta de políticas que leve até a população um crescimento em toda a nossa região. A gente não vê a prosperidade, a gente não vê nenhum projeto que agregue a nossa região para que nós possamos sair, lógico, de uma forma paulatina desse ostracismo que nós estamos tendo. Olha, Douglas, eu acho o seguinte, o que está acontecendo agora, na verdade, nós estamos pagando o preço. Teve muita gente que saiu de governo posando de bonitinho, porque eu fiz, eu aconteci, e é o responsável por isso que está aí. Se roubou tanto nos últimos 15 anos, mas tanto, nas 3 esferas. Estadual, federal e municipal. O dinheiro. Aquilo que todo mundo achava, a gente pode roubar à vontade porque nunca vai acabar, é dinheiro público, se provou que não é assim. Acabou, nós estamos pagando o preço. Se roubou tanto, é só olhar, vamos para o governo do estado, a roubalheira do metrô, agora não está dando para roubar mais. O que os caras fazem? Renovando concessão, mudando exploração de rodovia, para quê? É um novo contratinho aqui, um novo contratinho ali, dá para substituir o do metrô que está todo mundo olhando. Na esfera federal é a mesma coisa, na municipal a mesma coisa. Foram anos e anos de roubalheira. Nós estamos pagando o preço, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para segurança. Polícia Rodoviária Federal parando a atividade. Polícia Rodoviária Estadual, quando o pessoal fala, os assaltos na Imigrantes e na Anchieta, por que a polícia não está lá? Porque não tem viatura e não tem gente. O seu Geraldo Alckmin vem desmontando sistematicamente a Polícia Rodoviária Estadual. Está acabando com ela para entregar para as concessionárias de rodovia a segurança das vias que elas administram. É isso que está acontecendo. Pare seu carro numa estrada, desça, converse com aquele policial rodoviário. Pergunte para ele o que é hoje ser um policial da Polícia Rodoviária Estadual. Quer dizer, e todo mundo bate palma para essa gente. Bom, se alguém da Prefeitura quiser se manifestar, o 3041-6777 está à disposição. O nosso WhatsApp, 981-387000, está à disposição. O Hora Geral está à disposição para que o prefeito venha aqui e possa se manifestar. Eu não tenho nenhum problema de não trazer autoridade A ou B. Todos têm espaço aqui no Hora Geral. Tem aqueles que vêm e outros que não vêm, né? E eu também me canso de chamar para que eles participem. Se eles não aparecem nos programas de TV, não é só no meu, viu, Mohamed? Tem vários programas, eu não vejo. Por exemplo, nós temos uma denúncia de Mongaguá, eu até imagino que seja. Mongaguá é outra, a gente não consegue nem falar com o prefeito, né? Que é um professor. Bom, vamos ouvir aqui a telespectadora Cristina de Mongaguá. Pode falar, Cristina. Mais uma vez eu estou aqui pedindo ajuda aí ao nosso grande amigo Douglas Gonçalves, para fazer uma solicitação ao prefeito aqui de Mongaguá, nosso amigo, professor Arthur, para que seja melhorado, né, o atendimento aí do setor de iluminação pública, porque houve esse incidente aqui, né, da polícia em perseguição aqui aos bandidos, e acabou acontecendo isso daí que está nas fotos, né? O caminhão ficou entalado lá no poste, a gente ficou sem energia, e a Eletro veio, fez a parte dela, só que assim, isso foi de sexta para amanhecer no sábado, às 6 horas da manhã. Toda a parte que cabia a Eletro fez. Só que aí a gente vai ligar no setor de iluminação pública, não tem funcionamento, não funciona de sábado, domingo e feriado. E a nossa situação é essa aqui no momento, né? Passamos o sábado, o domingo, nessa escuridão total, com total insegurança,
porque a minha rua é uma das ruas que são aqui do bairro do Itaoca, é uma das ruas que é mais assaltada aqui, ok? Espero que a Prefeitura de Mongaguá aqui dê uma melhorada nesse setor de iluminação pública, porque sábado e domingo a gente precisa e feriado não tem onde correr. A gente tem que ficar assim, ó, usando a luz da casa, e a maioria aqui é fechada, não tem nem como ligar. Ok? Obrigada, Douglas. Obrigado, minha amiga. É impressionante, não tem um plantão e aconteceu aquele acidente que você viu e não tem ninguém para ligar. Eles ficaram sábado e domingo sem iluminação, Mohamed. Mongaguá, Litoral Sul, região metropolitana, 50 minutos, 50 quilômetros próximo da principal capital, não tem um plantão. Eu fico nervoso com essas coisas. Mas, Douglas, isso é o que dá esse desenvolvimento municipalista que a gente teve de uns anos para cá. Uma vez, no Opinião, eu falei isso, o pessoal de Mongaguá ficou chateado, porque não entendeu, não está falando do povo de Mongaguá. Os 4 municípios do Litoral Sul, os 4 que vêm em sequência, se você olhar hoje de cima, é uma cidade só. Os centros urbanos colaram Os 4 às 3, Mongaguá... Não, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Tá. Você tem uma distância um pouco maior em Peruíbe para Itanhaém. Sim. Porque os bairros são mais afastados, tem aquela área rural de Itanhaém. Sim. Mas se você pegar os 3, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém, é praticamente uma cidade só. Aí você se pergunta, para que 3 câmaras? Para que 3 prefeitos? Para que 3 corpos burocráticos que não funcionam? Ou melhor, alguns não funcionam. Então você fica se perguntando se vale a pena você ter ainda, como existe a possibilidade de um bairro ou um distrito virar cidade, a gente ia começar a pensar se não vale a pena reagrupar determinadas áreas em outros municípios. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, esse atual prefeito fez 2 mandatos, aí veio um outro, fez tanta bobagem quanto ele, saiu fora, ele voltou 2 mandatos. Eu não conheço. Nós fizemos Opinião juntos 7 anos. Eu não lembro de ter feito com Professor ele Arthur vez. Parada Próxida. Então, eu lembro de ter feito com o outro, mas esse não. O Paulo Viazovski. Fizemos uma vez e também com o ele. Jacó Coquidian. Fizemos uma vez, mas esse já foi prefeito, voltou a ser. Isso. E a gente não vê ele aparecer em lugar nenhum. Ele me lembra o Preto, quando eu era prefeito de Peruíbe, que não ia em reunião do Condesb, que não vinha nem na cidade, né, administrava em São Paulo. Tem que acabar com esse tipo de coisa. A gente tem que começar a pensar no que é efetivo. Eu sei que é sonho. Isso não vai acontecer, porque os políticos não vão deixar. Mas quando você pensa, será que vale a pena ter tanto município pequeno espalhado por aí, com a promessa de que isso é melhor para atender os anseios da população? Isso é a prova clara de que não se houve anseio da população nenhum. Mas, Mohamed, eu posso concordar em partes com você. Se você pegar 20 anos atrás, praticamente Praia Grande era igual ao Mongaguá. Praia Grande teve um crescimento e Mongaguá poderia ter, se os prefeitos que lá passaram e o que está, tivesse um outro tipo de gestão dentro da cidade. Mongaguá tem um problema muito sério. Mais da metade do município é área de preservação ambiental. Dos 3 dessa sequência Itanhaém também ou não? Não, Itanhaém e Praia Grande, como Mongaguá está no meio, não pode crescer lateralmente. Em relação à Serra, é tudo área de preservação ambiental. Então Mongaguá tem como se fosse uma condenação a ela de não poder crescer, a não ser para cima. Mas então tá bom. Então, em cima do que você falou, Mongaguá tem um chefe do executivo, tem uma Câmara, né? Ou seja, tem um orçamento. Então, isso que tinha que ter um infeliz que atendesse no fim de semana para dizer, não, é luz, então aciona uma equipe e tal. Não, mas não tem. Por quê? Porque é uma administração pequena, demais, e que não acaba não dando resultado. Mas, de qualquer maneira, é incompetência. Você pode juntar secretarias, um plantão só. Lógico. Um plantão para obras, manutenção, iluminação, e esse cara coordena tudo. Mas os caras, sabe o que é, Douglas? Na hora de nomear cargo, só nomeia parente, apaniguado. Tudo incompetente. Como é que um cara desse vai querer trabalhar sábado e domingo para resolver o problema da população? E lembrando que a iluminação agora é responsabilidade das prefeituras, tanto é que vem uma taxa, que é a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública. Essa responsabilidade é da prefeitura. Então, no mínimo, ela deveria ter uma equipe de plantão
pensando nesses imprevistos que ocorrem, né? E aí quem sofre é justamente quem paga a conta. É isso que a gente não fica indignado, entendeu? Douglas, a gente tem ainda 3 minutinhos. Deixa eu só te pedir uma coisa. Vamos lá. Porque no programa da semana passada, você pediu para eu falar dos 3 representantes na Câmara Federal. E aí um engraçadinho veio dizer que eu elogiei o Beto Mansur. Então, vou fazer a resposta aqui, você tem um minuto. Porque eu elogiei mesmo. Porque acontece o seguinte, você pode discordar de uma pessoa, mas eu não tenho nem corrupto de estimação e nem ídolo na política. Não dependo de nenhum deles e não peço favor para mim, para político nenhum. Então, eu respeito o Beto, porque ele nunca fugiu da discussão política, não é demagogo, já arrumou confusão pra cacete, justamente por isso, e é o deputado relevante que a gente tem hoje na cidade. Gostem ou não os coxinhas ou os mortadelas. No final das contas, é ele ainda que é o político mais relevante da região. Eu também não concordo com ele num monte de coisa, mas a gente tem que saber reconhecer a importância de uma pessoa e o papel que ela representa, independentemente do partido ou da cor que ela veste. Vamos aos aniversariantes desta segunda-feira, estamos chegando no final do Hora Geral. Vamos lá. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Obrigado, meu amigo Roberto Mohamed, pela sua participação. Os nossos telespectadores, a produção me informa que amanhã nós temos mais 2 denúncias. Não vou antecipar, só você acompanhar o Hora Geral, né? Diariamente aqui na Santa Cecília TV, na TV Ilha do Sol e Vales das Artes, né? Lá em Peruíbe e no canal do YouTube Hora Geral. Um abraço forte para você. Tchau, tchau.